gorda baleia, saco de areia, 4 olhos, 4 olhos, fundo de garrafa, seu broxa, fraco, vagabundo, você é um nada. O que foi, sua ridícula, gorda? Se enxerga? Você é muito incompetente, você é nada. Todo mundo sabe que você vale bem menos que a bactéria do cocô do cavalo do bandido. Ai, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Olá! Vim falar de um tema que não é lá muito agradável, principalmente se você estiver passando por ele. Humilhação. Você já sofreu humilhação? Todo mundo, em algum grau, de alguma maneira, já passou por algum momento em que se sentiu humilhado. Às vezes isso acontece só porque a gente tá mesmo com a autoestima lá embaixo, mas muitas vezes a humilhação é provocada por pessoas que têm a vontade de te diminuir. Tá acontecendo isso? Ou você é do tipo que humilha as pessoas? Quando a gente é criança, a gente fala, muitos educadores falam desse mistério da maldade infantil. Você já deve ter ouvido falar. As crianças, elas cometem o que hoje a gente chama de bullying, que é humilhar outras crianças, principalmente quando elas já estão numa condição em que elas já se sentem humilhadas. Crianças com alguma deficiência física aparente, que já se sentem diminuídas, são colocadas ainda mais para baixo por outras crianças encapetadinhas. Alguma evidência física de que não se gosta, obviamente, é ressaltada na frente dos coleguinhas. Se humilha para não se admitir no grupo e deixa bem claro, né? Você não merece estar aqui com a gente. E a gente pode pensar que é uma tendência de criança que, enfim, com a vida adulta, com o amadurecimento, isso poderia melhorar, mas olha só, não melhora. É claro que ao longo da vida os motivos pela humilhação vão mudando, né? Eu mesmo fui muito humilhada na minha infância e na minha adolescência, no início da adolescência, por motivos como ser nordestina, ser pobre, ser filha de pais semi-analfabetos, patrões dos meus pais já falaram coisas assim horríveis de se lembrar e que, como uma criança, você se sente absolutamente nada por estar ouvindo aquilo. Para começo de conversa, é preciso entender que quem humilha, ele não tem empatia pelo outro, ou seja, ele não sente a dor do outro, ele só pensa em si mesmo. A pessoa que humilha outras pessoas, geralmente ela é muito egoísta, porque ela não se importa com a dor que ela está causando. E não importa aí se a pessoa é super do mal ou às vezes é até um crente dentro da igreja, né, gente? Olá lá! Às vezes pais humilham filhos, mães, né? A gente sempre pensa em mãe como o amor mais sublime e maior, mas mães podem humilhar seus filhos. E é uma coisa muito esquisita da gente pensar que um ser humano precisa diminuir o outro para poder se sentir alguma coisa. Você que está sendo humilhado agora, você que costuma humilhar, por quais motivos isso acontece? Existem alguns explicados aí por muitos especialistas, mas alguns também que são de senso comum que a gente já sabe depois de observar tantas humilhações. Tem aquela pessoa que a gente assim olha e pensa: ah, meu Deus, que coisinha, que não devia nem ter nascido, ó. É aquela pessoa que precisa humilhar os outros para ressaltar as suas próprias qualidades. Ela não consegue se destacar por si só, então ela humilha quem tá perto dela para que se note que ela não tem aquele defeito ou enfim, aquela falha, e assim a gente possa prestar atenção no que ela tem de qualidade. É tão baixo isso. Ah, que horror. Mas tem também aquela pessoa que humilha, que de certa forma é uma humilhação para não perder a pessoa. Outro dia eu recebi um e-mail de um marido que se dizia muito humilhado pela esposa. A esposa chamava ele de broxa, de fraco, de sem ambição e outros, né? Enfim, outras nada elogiosas palavras. Só que ela não se separava dele, ela não queria se separar dele. A maneira dela ficar com ele, ou dele achar que ele merecia ela, que tipo, ele tinha que se apegar a ela, era humilhando ele. É como se você dissesse assim, ó, você não vale nada, você é nada, graças a Deus que tu tá comigo, porque eu te aceito, mesmo sendo nada, mesmo sendo um cocôzinho, então fica comigo. É mais ou menos essa lógica. E muitas mulheres também relatam a mesma coisa, que seus maridos as ofendem, as humilham e elas se sentem tão diminuídas que elas não conseguem ver valor nelas mesmas. E como elas não sentem valor nelas mesmas, elas não saem daquela relação ruim, porque elas pensam, Mas ninguém vai me querer, né, tchê? eu conheço outras pessoas que foram humilhadas
tanto quando eram menores, ou eram mais pobres, ou não tinham alguma condição de alguma coisa na vida, que depois que elas conseguem se superar, elas precisam humilhar os outros como uma maneira de se autoafirmar, de dizer, venci. É uma humilhação de vingança, sabe? É aquela pessoa que era super gorda, aí emagrece, aí ela humilha as outras pessoas que continuam gordas, ou que, enfim, não estão nem aí pra isso, como uma maneira de dizer, tá vendo? Aqui, ó, eu consigo, tu não consegue. É uma maneira de se proteger da humilhação que ela já sofreu. Sem falar naquelas que sabem mesmo que elas não são muita coisa. Eu mesmo já trabalhei com pessoas que, assim, eu olhava e pensava, você não devia ser meu chefe. Acho que tu não tá no lugar certo. E essas pessoas que às vezes estão em posição de liderança sabem que não têm a capacidade que precisariam ter. O jeito é o quê? É humilhar quem está abaixo delas na hierarquia para elas poderem se sentir um pouco mais seguras, porque no fundo elas sabem que elas não sabem. Tem muito chefe assim, o que é esquisito, porque no caso eles já são chefe, né? Mas pelo medo das sombras de pessoas na sua equipe que são mais competentes do que elas acabam humilhando essas pessoas para não evidenciar a sua incapacidade. Podia estudar, né? Melhorar, mas não, vai humilhar. É claro que olhando do ponto de vista espiritual, a gente vê mais motivos para uma pessoa humilhar a outra. E um dos motivos é justamente a falta de conexão com Deus. Porque quando você adora a Cristo, quando você ama a Deus, você não sente a necessidade, muito menos a vontade, de humilhar o seu semelhante, de humilhar o seu irmão, de humilhar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É como se alguma coisa tivesse desligada. Se você humilha outras pessoas, é como se você estivesse desconectado do Criador. Porque ao se conectar com Ele, é impossível você querer ofender outros que são semelhantes a Ele e a você. Gandhi dizia uma coisa que o que mais impressionava nele, nas pessoas fracas, era a necessidade dessas pessoas fracas de humilhar outras pessoas para poder se sentirem fortes. E eu também acho isso um grande mistério, mas ao mesmo tempo, não adianta você brigar com quem humilha. Eu já fiz muito isso, assim, de você querer bater boca, de querer racionalizar, de querer mostrar por argumento, mas isso não funciona. Quem humilha não lida com razão, ela lida com emoção, uma emoção baixa. E eu acredito mesmo que a melhor maneira de lidar com uma pessoa que humilha é justamente fazendo o contrário daquilo que ela diz que você faz. É como se o seu sucesso, a sua força de vontade, a sua dignidade fosse uma maneira de calar a boca dela, ainda que ela não se cale, porque no fundo ela sabe que não está falando a verdade a seu respeito. No fundo, todas as vezes em que eu me sentia humilhada, eu ficava lembrando de Lucas. Você já deve ter visto esse verso, Lucas 14, que diz que todo aquele que quer ser exaltado, esse será humilhado, e aquele que está humilhado, que está sendo humilhado, será exaltado. Como cristão, eu não tenho como ficar revidando na mesma moeda, porque eu não quero me baixar ao mesmo nível da pessoa que humilha. E se você é aquela pessoa que humilha os outros, que diminui, que humilha a pessoa que está do teu lado, os colegas de trabalho, pense nas razões que te levaram a fazer isso. E se você quer mesmo continuar sendo esse tipo medíocre e baixo de pessoa, você não precisa rebaixar outras pessoas para ser enaltecido. Ninguém precisa. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra eu saber. Não esqueça de ativar a notificação aqui no sininho. Semana que vem a gente volta com mais um tema. Aliás, você pode dar sugestão de tema pra gente conversar aqui no canal. É só você fazer o seu comentário aqui que eu vou ler. Aliás, me fala, você já sofreu alguma humilhação? Por quais motivos? E como que você reagiu a eles? Você já humilhou alguém e se sentiu mal depois e se arrependeu? Como é que você fez pra poder, consertar isso? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários. Se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ok? Um beijo grande pra você e a gente se vê na próxima semana. Tchau!